Eu me cansei de viver na superfície do viver, de interpretar minha vida como um cientista, ou como alguém que possui todas as respostas. Reduzindo a existência humana a teorias. Como então viveremos? Como então viveremos? O que me resta é angústia, o risco e a decisão do que fazer com o fôlego que enche meus pulmões, de desfazer as amarras que me prendem à tradição, de reparar cada brecha aberta nessa construção. Como então viveremos? Como então viveremos? Eu vou perder essa vida que vivo aqui, incerto que irei encontrá-la de novo no fim. E eu não prometo que essa é a solução, mas não escolher é escolha. Como então viveremos? Como então viveremos? Muito bem, linda canção. É, muito legal. Eu gostei demais dessas músicas novas aí já. Aliás, só pra galera saber, CD Spoiler novo aí, vindo, EP, CD, vocês vão começar a gravar de novo. Nós vamos começar uma turnê logo logo, né? Que não sei quando que esse programa vai aparecer. Então talvez já aconteceu. E foi muito bom. Que bom que aconteceu. Se a gente estiver vivo, que legal. Se a gente estiver morto, poxa, esse programa vai ficar extremamente especial. Vai ficar bem especial. Bom, né, mãe? Poxa, a gente ama vocês, pai, meus filhos, minha esposa. Foi bom, valeu. Tá tudo tranquilo, vai ficar tudo bem. A gente Trágico, espera, acabei de deixar né? esse programa trágico. Né? Mas o CD a gente tem o Mais, né? A gente gravou Introdução muito tempo atrás, a gente gravou o Mais, daí o Paisagens Conhecidas, as Paisagens Conhecidas. Em janeiro a gente vai gravar mais um chamado Como Então Viveremos. Essa é a última música que eu acabei de cantar, é a última música do EP. Para completar a trilogia que começou com o barquinho indo para o mar, daí o barco pegando fogo nas Paisagens Conhecidas. E agora a grande pergunta é como é que a gente vive no deserto, como é que a gente vive nessa realidade da vida. Tanto aqui no Brasil, agora que eu voltei para o Brasil, a música Fogo era uma analogia a isso.
E na vida como um todo, né? A pergunta é feita para todos. Como então viveremos? Mas a resposta é sempre individual, né? Do risco que a gente tem que tomar. E eu quero só frisar uma frase da música que no finalzinho você cantou da letra, né? Que é fantástica. Para mim, eu acho que vale a pena fazer uma música sobre isso, inclusive. Não escolher é escolha. Perfeito. A passividade, né? Passividade também é uma forma de vida, né? Exatamente. Gente, seguinte, eu posso guardar o sábado e... Agora voltamos para o assunto, né? Eu sou assim, direto, agora vamos... é pabuf. É você ser, agora caímos de volta. Você ser educada, objetiva e honesta, né? Certo. Posso guardar o sábado, Tiagos? Posso guardar o sábado e não ser discípulo ou um seguidor de Cristo, ou vice-versa? Posso ser discípulo e não guardar o sábado? Como é isso? Guardar já é uma palavra engraçada, né? Quando a gente fala assim, que dia você guarda, né? Guarda, né? Guardar. Tá vendo? Guardar aqui dentro do bolso ou guardar de um guarda. A gente citou a galerinha lá da matéria, estamos tudo junto nesse barco de guardar. Mas eu falo isso também, né? Eu sou o dia de guarda, né? Mas isso torna tudo estranho para quem está ouvindo, pelo menos que não está dentro dessa comunidade. Exatamente. Né? Que dia você guarda? Guarda. Eu estou vivendo todos os dias, eu não guardo nada. Mas o sábado, como a gente viu até agora na Bíblia, é apresentado como esse dia da existência. Para o ser humano, para que ele esteja em contato com Deus e com as coisas de Deus, com outros seres humanos que fazem parte das coisas de Deus, com a natureza, com a vida, com a alegria, que tudo isso são dádivas divinas, né? Eu me lembrei de outra história engraçada agora, que talvez não é o programa. Talvez o exemplo que eu ia dar agora é do Sem Tabus, né? Que eu ia falar sobre sexo no sábado. Tinha um professor meu lá no estado, e eu vou falar agora mesmo assim, porque agora já era, né? Mas falaram, tem um pessoal, né, quando a gente era mais novo, falava, não, no sábado nem sexo você pode, né, os casais podem fazer, porque é um dia sagrado e santo, né? De novo, né? O espiritual de um lado, o físico do outro. Aí alguém lá da América do Sul fez uma pergunta para o professor meu nos Estados Unidos, quando eu estava lá, né? Se é lícito, a gente sempre está preocupado com o que é lícito, é lícito fazer amor, né, com a sua esposa no sábado. Aí o professor, eu lembro claramente, né, como se fosse hoje, ele falou, não. Não é lícito. É obrigatório. Porque a gente dicotomiza as coisas. É o dia da vida, da existência. Então a gente está entendendo o sábado nessa perspectiva, da necessidade existencial. Antes de cristã, religiosa, o sábado é apresentado para o ser humano como uma dádiva de graça para a existência como um todo. Então essa questão toda ela se desenvolve dessa maneira. E quando a gente entra nessa questão do discipulado, né, o dia de guarda, aí fica tudo bem, bem estranho. Mas respondendo a pergunta de alguma maneira, ou não respondendo, mas levantando mais questões talvez, né? Talvez seja o mais importante. Exatamente. É de que, baseado nos exemplos que eu mencionei, da questão de Deus ver o coração, né? De muitas vezes você está guardando o sábado, Israel guardava o sábado, fazia tudo direitinho, de acordo com a lei. O coração deles estava distante de Deus, então eles não eram, de alguma maneira, aprovados por Deus, né? Quando Jesus aparece na jogada nos evangelhos e tudo mais, esse é um dos principais problemas, né? Do pessoal achar que está tudo certo por eles observarem corretamente, e ele está sempre olhando para o coração, né? Será que... Me fala, né? Para o jovem rico, né? Eu guardo toda. Como é que eu faço para herdar, né? Para ir para o céu, né? Para conquistar a eternidade. Jesus fala assim, o que você acha, né? Guarda os mandamentos, né? Ame a Deus, assim, todas as coisas próximas. Aí ele fala, essas coisas eu faço, né? Tudo, tá tranquilo. Aí Deus fala, ok. Jesus fala, ok. Então, você ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo continua... Legal. Então, dá tudo que você tem pro... Vamos ver se a sua forma de vida está... E ele não conseguia fazer isso. Porque a gente está acostumado com essa ideia. Então, eu acredito que com relação a discipulado e o que é aceitável perante Deus, eu não estou no lugar de falar assim, Deus aceita isso e Deus não aceita isso. Mas olhando a história da Bíblia, a gente vê que sim, é possível você observar o sábado nessa forma existencial e espiritual que vem tudo como um pacote, né? E ser um discípulo de Cristo, acredito que faz sentido isso, porque discipulado é uma palavra grande, né? E a gente tem várias opiniões também sobre o que é discipulado e a gente esquece que Jesus falou que é discipulado, né? Discipulado, João 8, começa com permanecer nas palavras. Se vocês, para aqueles que haviam crido em Jesus, ele diz, se vocês permanecerem nas minhas palavras, né? Internalizando essa realidade, então vocês vão ser meus discípulos, entendendo e vivendo essa realidade. Então, acredito que a herança do sábado como uma dádiva da existência faz parte de observar a Bíblia e falar, não, de fato isso faz sentido. Então, o discipulado acho que está atrelado a essa realidade de alguma maneira. Mas é possível ser discípulo sem, no caso, o sábado? E com certeza, a história da Bíblia mostra isso, que é possível você estar observando todo o sábado e não ser estar com o coração distante. Então, acho que Deus ele tem o seu próprio jeito de olhar e a bênção da Bíblia é essa. Quem vai julgar e salvar no final é Ele, não é a gente, né, que observa só o externo. Ele está de olho no coração, nas intenções. Então, a questão do discipulado na Bíblia é se permanecer nas palavras,
internalizar isso, e o discipulado aparece dessa maneira. E depois a Bíblia diz, e conhecereis a verdade. Normalmente é estranho, né? Você pensa que a verdade vem na Bíblia, quando você ouve alguma coisa, mas a verdade na Bíblia é quando eu permaneço nas palavras, eu ouço, eu creio, eu internalizo, me torno um discípulo, aí aparece o mistério da verdade, né? A verdade não é um objeto que eu pego na minha mão aqui, está aqui a verdade, agora eu passo para você, e agora... A verdade não é um conhecimento, né? A verdade é uma situação, uma forma de viver que aparece na união daquilo que eu ouvi e pratiquei. E aí a gente vê Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que não são três coisas distintas. A verdade é esse trajeto de internalização, de ouvir, de permanecer e de viver. É lindo como a Bíblia apresenta isso, né? Então a gente não pode falar, não, quem não guarda o sábado não pode ser um discípulo. Só aqueles que guardam o sábado ou que observam o sábado podem ser discípulos. A Bíblia não fala assim. E também a Bíblia fala que o sábado não está distinto dessa vida de discipulado. Tem muita gente que fala, né, não, o sábado hoje a gente guarda no Espírito, né? A lei e tal é no Espírito. Mas a lei daí tem não matarás e tal, como é que a gente vai guardar esse no Espírito? Então existe uma sequência, existe uma lógica em você assumir essa forma de vida da existência do Espírito, de ouvir as palavras de Jesus, de seguir e de fazer essas coisas, isso é muito bonito. Muito bem. Bom, o papo está muito legal, a gente está quase terminando esse bloco. Infelizmente, eu acho que pelo menos mais um programa, né, valeria para a gente poder discutir esse assunto. Toda, aí, é um muito mês bacana, inteiro. Tem muita coisa legal para falar sobre eu vou largar meu trabalho e vou ficar aqui com vocês, que é bem mais legal trabalhar aqui. Né? Muito não tem mais ninguém legal. olhando para você falando assim, ó. Aqui Vida você não de está vendo professor. quem está assistindo. O cara né? que mais ama a categoria, né, profissional, que mais ama nesse mundo é a de professor. Eu entendo isso. Né? Clóvis de Barros Filho já falava isso, fala isso, né, com paixão, isso é muito bacana. Inclusive tem um autor que eu gosto bastante também, um historiador brasileiro, e ele fala que está faltando o cristianismo para os cristãos. Mas daí, pensando e refletindo sobre essa por essa frase que ele disse num determinado livro, eu fiquei refletindo e falei assim, conversando até com o pastor, ele falou, está faltando, na verdade, Cristo para os discípulos e não cristianismo para os cristãos. Que coisa. Né? Então, a gente indo um pouquinho além, eu acho que está faltando Cristo mesmo, reflexão na figura de Cristo e tendo relacionamento com o Cristo, com essa pessoa que nos traz a verdade, que nos informa as coisas, coisas para a vida, né? Enfim, transforma a nossa vida. A gente muda, sim, hábitos, comportamentos, mas quem transforma de fato a nossa essência, a carne, é o Espírito Santo, é o próprio Cristo, tá bom? Marcelo Rezende, fala, pastor. Tudo bom, pessoal? Um abração para você que está aqui ligadinho com a gente no Conexão Jovem. E eu fico feliz aqui mais uma vez de receber todos vocês aqui em casa, na minha casa em São Carlos, para esse nosso bate-papo aqui sobre o tema do nosso programa. Hoje a gente falou aqui sobre um assunto que para você que assiste o Novo Tempo e sabe que esse canal é o canal que apresenta a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pode parecer algo mais do que óbvio, falar a respeito do sábado. Esse assunto, por mais que seja óbvio, também é polêmico por causa de muitas razões e quando ele é visto sob muitos aspectos. Muitos veem no sábado um resquício de um legalismo, de uma tentativa humana de obter favor divino ou um costume judaico que permanece em algumas religiões cristãs como uma mera aberração saudosa aí do passado do Antigo Testamento. Mas isso não é verdade. Quando a gente lê o Novo Testamento, é claro que eu não vou falar a respeito disso agora, a gente percebe que o sábado não só estava presente na vida do dia a dia dos cristãos do primeiro século, como o significado dele é totalmente atual para o homem moderno. O mandamento do sábado, ele nos lembra muitas coisas importantes e, principalmente, ele nos sensibiliza o coração para algumas realidades que são fundamentais para quem quer viver hoje uma vida com qualidade, uma vida feliz. Em primeiro lugar, ele desmonta do nosso coração essa nossa arrogância autossuficiente de achar que tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu consigo conquistar, tudo aquilo que eu posso um dia alcançar na minha vida depende do meu próprio esforço. Ele é um convite ao descanso das minhas obras, para o que Deus fez. Primeiro, eu parto da ideia de que Deus realizou algo e eu descanso porque Ele também descansou. O reconhecimento, acima de tudo, é da antecedência da ação divina e a minha como consequência da ação dele. Então, ele não é para mim uma lembrança das obras humanas e não pode nunca ser confundido dessa forma. Pelo contrário, ele é uma lembrança da graça divina. E num mundo onde hoje nós somos estimulados a produzir, a fazer, a alcançar, a conquistar, a mostrar resultados, ele lembra você que você não é uma máquina. Você não é um
objeto de mera produção, você não existe aqui só para poder alcançar resultados. Você é um ser humano. E não apenas você, mas ele também integra toda a natureza e ele gera em nós uma consciência de igualdade entre os homens, porque todos os homens são convidados a descansar. Ele liga os homens com os próprios homens, porque eu descanso e todos descansam, o estrangeiro, todo mundo junto, e nos liga com Deus, colocando Deus como Pai de toda a humanidade. É por isso que em Hebreus, no capítulo 4, e no verso 11, quando fala do sábado, diz assim: esforcemo-nos por entrar neste descanso, porque não é natural para nós termos uma consciência tão ampla a respeito do valor do próximo, do meu próprio valor e do valor que nós temos aos olhos de Deus. Pense nisso, tá bom? Um abraço para todos. Legal, pastor Marcelo. Inclusive, lá no nosso blog, novotempo.com/Conexão Jovem, naquela aba quadros, clica lá, tem Fala Pastor, você pode clicar e tem todos os comentários do pastor Marcelo Rezende aqui do Conexão, tá? Feitos até aqui no programa, beleza? Você tem acesso a todos esses vídeos, lá no nosso Facebook também. Você tem acesso aí para curtir, compartilhar e assistir quantas vezes você quiser. Final de mais um Conexão Jovem, mas antes eu quero que você deixe um recadinho aqui para a galera, Tiago. Você pode olhar para essa câmera e fazer aí um coração a coração em relação ao descanso. Um convite a galera descansar. O que isso significa para você? Certo. Vamos lá. Acho que o papo todo foi um coração a coração, né? Então vamos continuar nesse ritmo, né? De alguma maneira, acho que tem tanta coisa para a gente aprender também, a descobrir no sábado ainda, que a gente ainda não encontrou. Isso. E talvez aqueles que estão ouvindo ainda tem muito para ensinar a gente também. Tanto os judeus, quanto que a gente tem a aprender com eles ainda sobre o sábado e tudo mais até hoje, que é muito bonita a maneira como eles celebram o sábado. Mas para vocês eu deixo talvez o coração a coração, em vez de eu falar alguma coisa, eu convido vocês a lerem talvez uma das narrativas mais bonitinhas, pequenas, que se encontra na Bíblia, em Marcos 3, se eu não me engano. Que é a história, falando em descanso, a história do homem da mão ressequida. Era um homem que estava dentro de uma sinagoga, né, num determinado sábado, com os fariseus que sabiam que era lícito e ilícito. Quando você começa a ler o que vem nos capítulos anteriores, você vê que eles estão lá preocupados com Jesus, fazendo um monte de coisa, e o que é lícito e o que não é lícito. E lá estão os que falam que é lícito e ilícito dentro da sinagoga com um homem da mão ressequida. No final da história, os fariseus estão fora da sinagoga e Jesus está dentro da sinagoga com um homem agora com a mão curada. Eu acredito que no final a beleza toda do sábado é exatamente essa. A teologia de Jesus sobre o sábado era diferente da teologia dos fariseus sobre o sábado. Porque na cura da mão ressequida do homem, a mão que simboliza ação, vida, você servir, você vê a teologia do sábado de Jesus. Ao ele curar, agora o homem ele pode agir. O sábado ele começa nesse aspecto existencial, de você descansar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, dentro desse dia, em conexão com Deus, em louvor ao Deus da criação e com pessoas ao seu redor. Mas no final, nós somos o homem da mão ressequida. A teologia de Jesus, o descanso serve também para a gente estar disponível para agir e levar esse descanso que a gente recebe para as outras pessoas. Uma das coisas mais lindas que eu já ouvi sobre o sábado era o exemplo de um homem que ele era encanador, trabalhava a semana inteira como encanador e no 7º dia ele descansava, dormia um pouquinho, ia na igreja, louvava o Deus da criação e lá pela tardezinha, depois de passar um tempo existindo e vivendo, ele se vestia de novo como encanador ainda nas horas do sábado e ajudava um monte de gente na vizinhança que estava precisando de ajuda. Porque o sábado tem essa dupla dimensão da existência, do descanso que eu recebo e do descanso que eu ofereço para as outras pessoas. Então, que você também possa abraçar essas duas dimensões do sábado e aprender, assim como a gente também está aprendendo a descansar no 7º dia que Deus deu como presente para a humanidade. Muito bem. Final de mais um Conexão, Tiago. Obrigada. Que Deus continue te abençoando. O Chapolin está tão emocionado que chegou até a derrubar ali. Você está bem aí, Chapolin, cara? Tô bem, cara. Eu acho que ele dormiu durante a minha explicação do coração ao coração. Eu até repetindo, eu louvo vocês, assim como você, tantos jovens que estão buscando realmente o verdadeiro conhecimento e voltar à palavra. Isso é fantástico. Parabéns e que Deus abençoe seu ministério. Obrigado, igualmente para vocês aqui. Obrigada, viu, pela presença. Sucesso aí para vocês nos materiais produzidos, nas músicas que tanto nos tocam. Que Deus continue com vocês, com o ministério de vocês, tá bom? Obrigado. Valeu, Chapolin. Valeu, Bia, até o próximo Conexão. Valeu você que participa, faz acontecer também aqui o nosso programa de cada dia. A gente se encontra e quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Até a próxima.